As causas do sofrimento no entendimento espírita é o assunto de hoje. No Momento Espírita, veremos a mensagem: é impossível ser feliz sozinho. O sofrimento acompanha o homem desde a sua origem. No início, quando o homem lutava apenas pela sua sobrevivência, sofria padecimentos físicos de todas as ordens. À medida em que foi se desenvolvendo, surgiram as aflições por causa dos problemas existenciais e as angústias morais resultantes do livre-arbítrio. Certamente alguém já se perguntou: por que sofro tanto? Outros questionam: por que Deus, sendo soberanamente justo e bom, permite que seus filhos sofram? Hoje vamos falar sobre as causas do sofrimento, conversando com Luiz Maurício Rezende. Antes, vamos ver o Momento Espírita. Já imaginou se todas as pessoas fossem idênticas a você neste mundo? Todos tivessem pensamentos iguais, sentimentos iguais, gostos iguais aos seus? Ninguém para lhe contrapor uma ideia, ninguém que contrariasse seus desejos, e muitos que agissem exatamente como você. E se todas as pessoas gostassem dos mesmos filmes, dos mesmos alimentos, das mesmas festas, dos mesmos times de futebol, dos mesmos carros e de frequentar os mesmos lugares? Será que a vida teria graça? Ou será que isso seria um real motivo para a infelicidade? Imagine se todos vestissem roupas das mesmas cores, dos mesmos modelos, da mesma marca. Isso causaria tédio. Se todos fôssemos idênticos, não haveria graça nem crescimento. Nós precisamos uns dos outros para sermos felizes. Precisamos de pessoas que pensem diferente, que sintam diferente, que ajam diferente, porque é a soma das diferenças que produz a felicidade. Precisamos trocar experiências, discutir ideias, concordar e discordar. É essa dinâmica da vida que nos dá motivos para viver e crescer realmente. Por isso as diferenças são salutares, são incentivo e estímulo para o nosso progresso. A felicidade é uma propriedade do espírito, mas só é conquistada na vida de relação. As emoções que sentimos só são possíveis porque existe o outro. Se não houvesse o outro, não teríamos como avaliar nossos sentimentos. Sem o interrelacionamento, seríamos ilhas isoladas e a vida não teria sentido. Podemos afirmar então que a felicidade é uma conquista social. Por tudo isso, vale a pena pensar na importância das pessoas em nossa vida, por mais problemáticas que elas sejam. São elas que dão significado à vida e nos permitem a felicidade. Portanto, as pessoas são mais importantes que os bens materiais e o dinheiro. Imagine que você tivesse muito dinheiro, a casa de seus sonhos, com a mobília mais sofisticada possível, roupas maravilhosas e comida abundante. Mas tudo isso ao preço de nunca mais ver ou ser visto por qualquer ser humano. Você ficaria contente? Ou será que enlouqueceria? Só se é feliz em sociedade. Como disse o poeta Antônio Carlos Jobim, é impossível ser feliz sozinho. De que adianta ter beleza, dinheiro, bens, se não tiver olhos para contemplar a beleza, companhia para gastar o dinheiro e alguém para admirar nossos bens? Assim também acontece no campo dos sentimentos. De que adianta ter a mente mais brilhante, o coração mais afetuoso, sem ninguém para dividir esses tesouros? E somente podemos interagir dessa forma com outras pessoas. Não podemos trocar ideias com coisas ou animais.
As coisas não interagem e os animais não trocam ideias. Restam os seres humanos. É com eles que construímos e dividimos a nossa felicidade. Por isso, é importante que o outro seja diferente. Não há crescimento sem antagonismos. Se todos fôssemos iguais, não haveria progresso. É na harmonia dessas diferenças que está a beleza da relação entre os seres racionais. Do Homo sapiens. Pense nisso. Analise sua vida de relação. Observe como o contato com as outras pessoas lhe possibilita ser feliz. E lembre-se sempre: as pessoas não são e nem podem ser idênticas a você. A felicidade não é um lugar aonde chegaremos um dia. É uma forma de vida. É uma maneira de caminhar. Vimos a mensagem "É impossível ser feliz sozinho", do CD número 10. Agora vamos conversar com Luiz Maurício Rezende, da cidade de Ponta Grossa, Paraná, membro do Conselho Federativo Estadual da Federação Espírita do Paraná. Olá, Luiz Maurício, é muito bom ter você conosco nesta oportunidade. O sofrimento está em toda parte. Por que nós sofremos? É uma questão que há muito nos perguntamos, né? Desde sempre os filósofos se preocupam a fazer esse questionamento de por que a necessidade e qual a função do sofrimento. Se nós analisarmos unicamente ou percebermos unicamente por que alguém nasce já com tanta dificuldade? Vemos recém-nascidos com problemas intensos, graves, congênitos. Nós vamos encontrar outros com problemas, desestruturas familiares muito intensas, com dificuldades socioeconômicas de grave monta. Por que tanto sofrimento? Por que o sofrimento nos bate à porta tão reiteradas vezes? Ou porque muitas das vezes parece tudo tranquilo e algumas coisas desandam nisso, naquilo, na família, no trabalho, nas relações sociais, a decepção, o desarranjo familiar, a doença que chega, nós vamos encontrar como um processo quase que natural, efetivamente um processo natural. Sofremos porque ainda não conhecemos as leis de Deus ou não agimos coerentemente com as leis de Deus em sua totalidade. E então, o sofrimento vem como ferramenta de aprendizado. É interessante essa proposta que o Espiritismo nos fala, de que sofrimento é proposta para aprendizado. A tal ponto que nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, numa mensagem intitulada A Paciência, onde o Espírito Protetor, é assim que ele assina a mensagem, inicia o seu texto com a seguinte frase: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. É uma proposta muito diferente, quando imaginarmos dor como bênção, e ainda mais que ela seja algo a enviar-nos, como se eleitos fôssemos, como se desejássemos para a tal proposta. Não é uma ode ao masoquismo, onde o sofrimento é a melhor coisa do mundo ou devemos sofrer sempre. É o entendimento do espírito que a dor, quando nos chega, é uma provocação para uma mudança de postura. Ela sempre traz consigo uma proposta de aprendizado e só chega, por uma questão de justiça e de coerência divina, quando temos maturidade para tanto. O tal ditado popular de que Deus dá o frio conforme o cobertor, ele tem uma profunda coerência e sabedoria. Porque a dor realmente chegará na intensidade e no momento em que nós tivermos condição de entendê-la, de compreendê-la, de vivenciá-la para que o aprendizado aconteça. Isso não quer dizer que muitas das vezes nós desperdiçamos esse aprendizado. Muitas das vezes mal sofremos. É o sofrimento que decorre ou deságua na mágoa, na reclamação, no maldizer a Deus, no afastar-se da providência divina. Outros momentos, o bem sofrer é aquele sofrer que interiorizamos. Não como se adorássemos o sofrimento, mas que compreendemos o sofrimento como a visita da mestra que nos convida a refletir e repensar atitudes, propostas, valores, conceitos. Quantos de nós, ou daqueles que conhecemos, que não saem depois de um processo de dificuldade, de dor,
transformados, modificados, mais doces, mais suaves, mais humildes, mais compreensivos, porque é exatamente essa proposta da dor, que ela nos convida a ter, a aprender aquilo que nós não aprendemos ainda por caminhos outros do amor. Ela faz parte do processo evolutivo, a dor, né? Mas ela é necessária, Luiz Maurício? Ou poderíamos evoluir sem passar pela dor? A dor é um processo de evolução que vai nos acompanhar, diz Joana de Ângeles no seu livro Plenitude, psicografado por Divaldo Franco, de que a dor nos acompanha no processo evolutivo até o momento em que nós nos convençamos pelo amor. Quando isso acontecer, quando o amor for suficiente para nos convencer a mudar de postura, de atitude, a dor não nos visitará mais. É verdade que muito das dores, as suas causas, estão em coisas que já fizemos. Então, por mais que nossas atitudes sejam amorosas hoje, há que ressarcir a vida com aquilo que dela retiramos. São os nossos débitos, é a dor expiação. Então, vivenciaremos essa dor como um resgate, como que num processo de ressarcir os nossos débitos, pagar uma dívida. Então, o mal que eu fiz é necessário que ele seja vivenciado, para que após o arrependimento haja também esse restituir nosso perante a vida daquilo que nós extirpamos dela ou de alguém, de um próximo. Então, essas dores e expiações, elas são o necessário de um mal, de uma atitude distante, desamorosa para conosco, para com o próximo, de desamor que fizemos. Então, a falta de amor nos fez tomar atitudes egoístas, selvagens, violentas perante o próximo. Por desamor fizemos isso. E aí arcamos com as consequências da dor como consequência de uma atitude de desamor. E se hoje já nos percebemos mais amadurecidos e nos propomos a amar, na sua mais infinita possibilidade que o amor nos oferece, já temos possibilidade de amanhã não termos esse reflexo das dores, porque não são dores semeadas mais. Então a colheita de amanhã será diferenciada. Enquanto nós estivermos nesse processo de aprendizado e não nos convencemos pelo amor ainda, a dor ela vai se fazer a mola propulsora, o empurrão, para que nós mudemos de comportamento, de atitude. Aí você pode me perguntar, mas então quer dizer que se eu me convencer totalmente pelo amor, a dor não vai mais me visitar? É essa a proposta da providência divina. Chegaremos num patamar de evolução em que não haverá mais dor para evoluirmos, para progredirmos, porque o faremos por vontade própria. Aí fala, mas isso é muito teórico, né? Imagina. Mas é muito fácil da gente chegar a essa conclusão que é bem por aí. Porque somos cristãos, queremos ser bem-aventurados. Então vamos buscar qual que é a proposta do Cristo para sermos bem-aventurados, né? Bem-aventurados são os mansos. Quanto de mansuetude temos em nós? Somos pouco mansos. Nós nos provocamos muito na sociedade. Basta alguém nos fechar no trânsito que a nossa mansuetude desabrocha, né? E eu fico pensando muito também, Luiz Maurício, por exemplo, a inveja é causa de sofrimento. Quando eu não sentir mais inveja, esse sofrimento eu não terei, né? Então, isso significa que todo sofrimento tem uma causa. Exatamente. E elas nascem na nossa intimidade. Esses valores que são incoerentes a esse exercício de amor, seja para conosco mesmo, seja para com o próximo, para com Deus, eles são exercícios de desamor, que geram sofrimento. Porque eu sofro porque eu não tenho aquilo que o outro tem, a inveja. Isso é um sofrimento. É um sofrimento. À medida que a inveja desaparece da minha intimidade, eu não sofro mais porque não tenho, porque eu não possuo aquilo. Quando eu imagino... O ciúme. Exatamente. O ciúme, a inveja, o orgulho. Fulano me falou algo que eu não merecia. Eu não mereço, os outros merecem, sou eu que não mereço. Então, um orgulho exacerbado, quer dizer, o orgulho ferido. Aquilo, agora eu vou ter que perdoar porque ele me ofendeu. Quando eu deixo de ser tão orgulhoso, as ofensas não acontecem tão intensamente. Ou nem mais acontecem, porque eu não me coloco numa postura melhor que esse ou aquele. Compreendo o outro das suas dificuldades. Imagino que ele falou num momento mais difícil, uma palavra mal colocada, e não inflamo tanto o meu ego, não me sinto tão ofendido. Sofro menos, porque sou menos orgulhoso. Então, à medida que vão desaparecendo dessas paixões na nossa intimidade, o sofrimento também vai se diluindo, e a gente deixa de sofrer dessas coisas
que vão passar a ser tolas, bobas no nosso dia a dia. Como você disse no início, à medida que nós vamos vivenciando as leis de Deus, ou estamos coerentes com elas, né, nós vamos sendo mais felizes. Existe uma postura, se é assim nós podemos dizer, para se enfrentar o sofrimento? Essa de compreensão de que o sofrimento é algo a nos ensinar. Toda vez que o sofrimento nos chega, é importante questionarmos, analisarmos conosco mesmo. Qual é a lição que eu tenho para aprender hoje? O que ele está nos ensinando? Algumas vezes, a dor que nos chega através da doença física, em que eu tenho que ficar prostrado por um tempo num leito, onde um tratamento dolorido, onde a dor passa a ser uma companheira diária, pode nos ensinar a resignação, a humildade, diminuir o orgulho, percebendo que a vida física é muito efêmera e de que as coisas que me cercam, elas têm muito pouca importância e o mais importante é aquilo que eu tenho dentro do coração. Outras vezes, o revés financeiro, a mudança de uma classe social, de eu perder bens que eu possuía, me ensina de que a classe social ou o reconhecimento social acaba tendo uma importância muito relativa e não é tão relevante. Trocar de carro todo ano, ter a roupa mais bonita, sempre na moda, acaba não sendo tão relevante. Então vamos percebendo que a cada momento de dor que nos chega, é sempre esse entendimento de que não é um castigo divino. Porque não é essa a proposta de Deus ao nos castigar como se a gente merecesse sofrer sempre. Nunca. É sempre o convite de Deus. Como lembramos de novo, na frase do Evangelho segundo o Espiritismo, é uma bênção. De que sou eleito naquele momento para aquela bênção, bênção porque é a oportunidade de reestruturar-se, é a oportunidade de amadurecer, é a oportunidade de progredir. Se essa bênção me chega, se eu fui eleito para aquele momento na minha história de espírito imortal, vivenciar tal postura, que eu aproveite. De uma maneira lúcida, clara, entendendo como uma oportunidade de melhora. Logo mais a dor cessa. Ela não é infinita, ela vai acabar, ela vai cessar. E o aprendizado permanece conosco para sempre. E é possível nós imaginarmos quando nós seremos definitivamente felizes? Quando definitivamente teremos esculpidos em nós e vivenciarmos as leis de Deus. Kardec pergunta aos espíritos nobres qual é a felicidade do espírito perfeito? O de tudo saberem e de vivenciarem isso tudo. Então, imagina a felicidade de não ter ciúme, não ter inveja, não ter orgulho. É de uma leveza da alma que é, para nós hoje, inimaginável, porque a nossa alma pesa com todas essas coisas. Nos ofendemos facilmente, nos criticamos uns aos outros, nos provocamos com os nossos espinhos de personalidade. Imagina a felicidade que será não carregarmos todo esse fardo de um ego adoecido, como nós o temos. Então, essa felicidade ela vai se construindo, é um processo. A felicidade não é um lugar a chegar. A felicidade é um processo de construção. Então nós vamos nos tornando felizes, nós vamos construindo essa felicidade a partir do momento dos exercícios de tirar pedras do coração e colocarmos valores nobres, esse exercício de nos tornarmos mais leves, mais tranquilos, isso é a construção da felicidade. Então mesmo hoje, sob o camartelo de dores pungentes, em situações muito difíceis, ali está a construção da felicidade. A felicidade não se faz no riso fácil das festas sociais, da riqueza, do esbanjar-se de bens materiais, porque logo mais o fastio se dá, a depressão chega. Quantos não são os milionários, os famosos, que perderam-se e cometeram suicídio pelo intenso consumo de drogas alucinógenas, no próprio movimento de fugir da realidade que vivenciavam. E a gente pensa, mas aquilo é tudo da felicidade? Os jet set internacional, as festas mais badaladas, tudo que o dinheiro pode comprar possuíam. E por que afundaram-se nas drogas? Por que a fuga? Porque ali também tinha sofrimento. Então, quando percebermos de que o grande exercício da vida é de nós construirmos esse reino de Deus dentro de nós, essa paz plena na nossa intimidade, ali está a nossa felicidade. Não estará nessa externalidade. A felicidade, por mais incoerente que hoje pareça, muitas das vezes estará num momento de dificuldade, porque ali estaremos construindo dias felizes para logo mais, para usufruirmos para a eternidade. O Evangelho segundo o Espiritismo tem um texto belíssimo, né, sobre a desgraça real.
Mas como que o Espiritismo pode nos amparar perante o sofrimento, Luiz Maurício? Nos explicando as causas do sofrimento. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, né, Bem-aventurados os aflitos, para aqueles que desejarem aprofundar-se, é de uma profunda sabedoria a respeito do sofrimento. E é lá que nós vamos encontrar causas anteriores e causas atuais do sofrimento, nos dizendo que muitos dos nossos sofrimentos trazemos como herdeiros de nós mesmos que somos, de experiências transatas e que agora revivemos numa oportunidade de resgatar as dores que semeamos outrora. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Não deixaremos a terra, senão após pagar ceitil por ceitil, nos alerta Jesus. Então as moedas que semeamos, que espargimos, teremos que buscá-las, colhê-las todas. Então, muitas das vezes, nós semeamos dores de outrora e hoje as colheremos. Colher dores é benéfico. Quer dizer, o momento de sofrimento, passar por dificuldades sem provocar dificuldades a outrem, isso sim é a felicidade, porque é a conclusão de um processo. Duro mesmo são os que hoje roubam, desviam bens, corrompem, são maus funcionários públicos, são maus políticos, são maus cidadãos. Esses sim, que pensam estar felizes porque amealham aquilo que não é seu, terão que devolver, ceitil por ceitil. Muitas das vezes, sob injunção difícil de dor. Então o Espiritismo nos ajuda nos falando da imortalidade da alma, nos dizendo que a reencarnação é um processo que nos convida a resgatar o ontem e semear um dia melhor. Nos fala da lei de causa e efeito, dizendo que nada nos acontece se não está sob os auspícios da justiça divina e que nada acontece por acaso. Porque somos espíritos imortais, jornadeando ora do lado de cá, ora do lado de lá da existência, rumo a essa construção de felicidade, e que o sofrimento é apenas um momento passageiro dessa nossa trajetória, que logo mais, convencidos pelo amor, ele deixará de ser a companhia necessária, porque já escolheremos outra companhia, a do amor, para a nossa evolução. O Espiritismo nos esclarece o porquê sermos bons hoje, já, agora. Efetivamente. Né? Porque o importante realmente, como você já afirmou aqui no programa, não é rótulo religioso, nada. O importante é sermos bons, né? O importante é cumprirmos com o nosso dever, com os nossos compromissos. Porque muitas das vezes encontramos pessoas sem vínculo religioso nenhum e são excelentes. Tem essa postura. Excelentes pessoas, porque não precisam da religião. Já o trazem uma postura ética e moral coerentes com a lei de Deus em si. Já construíram isso que hoje nós ainda precisamos da religião para nos oferecer esse rumo. Luiz Maurício, muito obrigada pela sua participação no programa de hoje. Foi um prazer, Ivan. Nós queremos agradecer a todos vocês que mais uma vez estiveram conosco. Lembramos que este e outros programas já exibidos podem ser vistos pelo site amemmaringá.com.br. Muita paz a todos.